Cristo. Então, que nessa noite vamos celebrar essa união em nome de Jesus Cristo. Que Deus se faça presente na vida deles e nesse lugar nessa noite. Que Deus abençoe cada convidado que veio aqui nesse lugar. Então vamos iniciar essa cerimônia nessa noite em nome de Jesus Cristo.
os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, diante de vocês e diante de Deus, para estar junto com esse casal que fez uma escolha de hoje cumprir a ordenância o qual o Senhor instituiu. E essa noite é uma noite muito importante para o irmão Semil, para a irmã Clara. E eu queria pedir para que vocês mais uma vez se colocassem de pé. Nós vamos fazer uma oração por eles nessa noite, pedindo a bênção do Senhor. Em seguida a gente vamos trazer uma reflexão, uma meditação, não só para eles, mas para todos nós, nessa noite. Então vamos orar por esse casal, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Um casal jovem, que tomaram uma decisão, não só diante de pessoas, mas diante do próprio Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós convidamos a Tua presença para este lugar, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a decisão, a escolha, Senhor, do irmão Semir e da irmã Clara, Senhor, o qual decidiram, Senhor, nesta noite, selar uma aliança, Senhor, um compromisso, Pai. Um compromisso não selado por mão de homem, Senhor, mas selado por Ti, Senhor. Pois temos convicção e certeza de que o casamento é a instituição Tua, Senhor. Foi o Senhor quem a criou. E nesta noite, Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua bênção seja derramada sobre este lugar, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa, Pai, reinar, Senhor, agora no lar, na vida, no matrimônio desse casal, Senhor. Um casal jovem, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é na vida deles. Por isso, nesta noite, nós Te convidamos, Pai, neste lugar, a ministrar, a governar cada palavra, Senhor. E que essa noite fique marcada no coração, não só dele, mas de todos esses que deram a honra de estar presente num momento tão importante da vida desse casal. Por isso, nesta noite, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Eu quero, nessa noite, ler um texto das Escrituras. Se você tiver Bíblia e quiser nos acompanhar, esse texto se encontra lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, depois o verso 24. Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte: E o Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Verso 24. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 2, depois da criação, de Deus ter criado tudo, pela primeira vez, um Deus que criou todas as coisas, e tudo que Ele criava, Ele dizia: isso é bom. Mas pela primeira vez no Gênesis, Deus vai dizer: isso não é bom. E o que Deus disse que não era bom? A solidão. Deus disse que não é bom ninguém viver só. E Deus, vendo que Adão vivia só, Ele criou uma mulher, a sua auxiliadora. Nós conhecemos a história. Ele fez com que Adão tivesse um sono, e desse sono Ele tirou uma parte da costela de Adão, e dele formou a sua mulher, e deu o nome de Eva, porque do varão foi tirado. Mas Deus criou a mulher com uma finalidade, e a finalidade era ser auxiliadora, era ser ajudadora, era ser companheira do seu esposo. E o que nós vemos, irmãos, é que na criação de tudo, Deus instituiu o casamento. Nós entendemos às vezes que o casamento foi instituído pelo homem, foi instituído pela religião, foi instituído pelo Estado. Não. O casamento vem muito mais além do que isso. O casamento foi criado lá na criação de todas as coisas. Foi o próprio Deus que instituiu. Infelizmente, nós vivemos um tempo hoje que o Estado quer dizer o que é casamento. Que o Estado quer citar o que é casamento. Para nós entendermos o que é casamento, nós precisamos voltar à origem da criação de tudo. E ninguém entende mais de que é casamento do que é aquele que o criou, o próprio Deus. Pois foi Ele que instituiu o casamento. E o que nós aprendemos com esses textos que nós limos?
eu queria trazer algumas reflexões nesta noite e fazer com que a gente aprendesse um pouco para entender como um casamento pode ser bem sucedido. Não existe uma receita mágica para que um casamento seja bem sucedido. Infelizmente hoje se divorcia mais que casa, porque as pessoas já não levam mais a sério o que realmente é um matrimônio, o que realmente é um casamento. E por não levar a sério, por não entender o peso que tem, infelizmente as pessoas se desfazem muito rápido. Mas existe, irmãos, uma consequência para isso. Mas qual a receita então para o casamento ser bem sucedido? Eu tenho aqui alguns conselhos para que a gente possa, para que vocês que são jovens possam, né, trazer para a sua vida diária e fazer com que o seu casamento seja solidificado. Com base nesse texto que nós acabamos de ler. E o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite para que a gente tenha um casamento bem sucedido está no verso 24. Quando ele diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe para se unir uma mulher, a sua mulher. Então o que eu entendo que para o casamento ele precisa de maturidade. Fazer uma escolha dessa, a ponto de você deixar o seu pai, deixar a sua mãe para se unir uma pessoa completamente às vezes oposta a você, isso daí chama maturidade. E o que é maturidade? É saber escolher as coisas. Porque se você escolhe, irmãos, a gente pode errar em muita coisa. Mas a gente precisa ter cuidado para não errar no casamento. Porque o casamento é uma instituição de Deus. E quando o matrimônio é quebrado, nós quebramos aquilo que Deus criou. Então precisa ter muita maturidade para poder casar. Precisa ser homem o suficiente. Por mais que Semil seja jovem, mas a atitude dele nessa noite, a escolha dele, é uma escolha de um homem. Porque ele disse: deixará o homem a sua mãe. Não está dizendo, deixará o menino a sua mãe. Ele está dizendo, deixará o homem. Ele está dizendo uma pessoa madura, que tem a maturidade. Maturidade, irmão, não só para escolher a sua noiva, a sua futura esposa. Mas maturidade para saber driblar as dificuldades que vai acontecer. As dificuldades que vai vir logo após. E precisa ter maturidade para que os dois possam juntos vencer as dificuldades. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Uma das coisas que muito distrai o casamento muitas vezes é falta de maturidade. É falta de sentar para resolver as questões. E esse texto, quando ele fala de maturidade, irmãos, ele é muito claro. Quando ele diz: deixará o pai e a mãe, ele está dizendo: olha, agora é vocês dois quem tem que resolver suas coisas. Agora, se vocês tiverem alguma questão, a irmã Clarinha não vai correr para a irmã Neide e vai dizer: mãe, Semil chegou tarde ontem em casa. Não, quem vai resolver é vocês. Porque agora vocês dois são responsáveis pelos seus atos. Agora é vocês dois que são responsáveis. Vocês precisam de maturidade. Então, para um casamento ser bem sucedido, a gente precisamos ser maduro o suficiente para estar morando na mesma casa e saber que o nosso cônjuge, que o nosso companheiro ou a nossa companheira é ser humano. E o ser humano é dotado de falhas. O ser humano é dotado de erros. E a gente precisa conviver com isso. Se não existir maturidade no casamento, é impossível que o casamento vá adiante. Nós vamos correr, irmão. Mas o que mais a gente entende para que o casamento seja bem solidificado? Quando ele diz o seguinte: e os dois será uma só carne. O que nós entendemos de ser uma só carne é que a partir do momento que vocês se unem para ser um, então acaba essa questão de isso é meu, agora isso é nosso. Acaba essa questão de eu, agora é nós. Acabou essa questão agora de meu, agora é nosso. Porque agora já não são mais dois, mas são um. E se nós não entendemos que somos um, se a gente não quebrar muitas vezes o nosso orgulho, de não, mas eu quero assim, não, mas tem que ser assado. Mas espera aí, vocês dois são um agora, então tudo que vocês for fazer, vocês têm que fazer em harmonia. Vocês têm que fazer em aconselhamento, você tem que fazer em conhecimento, em consentimento um do outro. A gente precisa largar muitas vezes, abrir mão de muita coisa para que o casamento possa fluir. E se agora vocês dois são um, o escritor aos Efésios, no capítulo 5, o verso 29, ele diz o seguinte: foi quem jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, assim como Cristo zela da igreja. Se você é um só, irmão Semil, então toda vez que você fere o coração da sua esposa, você está se ferindo. Se você é um, toda vida que você maltrata a sua esposa, você está se maltratando. Porque a Bíblia é muito clara quando diz agora que vocês não são mais dois, vocês são um. Então tudo que você faz na irmã Clarinha, ou que a irmã Clarinha faz contra você, vai respingar em vocês mesmos. Porque agora vocês não são mais dois. Quando nós nos tornamos um, irmão, nós abrimos mão dos nossos próprios interesses.
Quando nós somos dois, é cada um no seu canto, mas quando nós nos tornamos um no matrimônio, nós abrimos mão dos nossos interesses. É por isso que Paulo escreveu em Coríntios, capítulo 13, o verso 5, 1 Coríntios, ele disse o seguinte: o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita e não se suspeita mal. Ele está dizendo que quem ama de verdade não busca seus próprios interesses. Irmãos, existe um ditado que às vezes a pessoa diz assim: eu vou casar para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E como retribuição de que você fez o outro feliz, ela vai retribuir a mesma coisa fazendo você feliz. Porque se nós casamos, irmão, na intenção, eu vou casar para ser feliz, então eu já estou casando porque eu não sou feliz. E ninguém dá felicidade a alguém se não tem. Então nós devemos entender que agora a felicidade de ser mil é fazer Clarinha feliz. A felicidade de Clarinha é fazer ser mil feliz. Porque vocês são um só e vocês não buscam mais seus próprios interesses. Quantos casamentos são frustrados, irmão? Sabe por quê? Porque existe uma busca de interesse próprio. Eu vou casar, mas o que você tem para me dar? O que eu vou ganhar com esse casamento? O que eu vou ter em retribuição? Qual vai ser a troca, a moeda de troca? E a gente as pessoas acabam às vezes casando, mas pelos seus próprios interesses. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: quando nós buscamos os nossos próprios interesses, irmãos, um casamento desse é dotado ao fracasso. Porque agora não somos dois, nós somos um. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, verso 12 diz o seguinte: portanto, tudo quanto quereis que ele vos faça, fazeis vós assim também. Esse texto eu acho muito interessante, porque ele está dizendo assim: da forma que você quer ser tratado, trate. Eu gosto de ser tratado bem, então trate bem. Eu gosto assim, então faça a mesma coisa. Porque como eu já disse, agora vocês são um. Então quando você cuida da irmã Clarinha, automaticamente você está se cuidando. Quando a irmã Clarinha cuida do irmão Semil, automaticamente a irmã Clarinha está se cuidando. Então agora vocês passam a cuidar um do outro, deixar todo o orgulho de lado e entender que agora vocês são um. Terceiro ponto que eu quero nessa noite trazer para que o casamento seja bem sucedido é o diálogo. Se existe uma coisa que destrói casamento, se chama falta de diálogo. Isso a gente poderia muito bem enquadrar na questão de maturidade. Porque muitas vezes o problema chega na casa e cada um se divide para um canto. E em vez do problema se unirem para resolver o problema, se separam e o problema só faz crescer. E é tão importante o diálogo que, infelizmente, é o que mais destrói os relacionamentos. Não tem uma conversa madura, uma conversa sadia. Provérbios capítulo 15, o verso 1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ele está dizendo: a palavra mansa, ela acalma a confusão, ela apazigua a luta, ela apazigua a briga. Mas a palavra dura, ela desperta a ira. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 21, ele vai dizer o seguinte: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam com sabedoria serão bem recompensados. Está falando mais uma vez sobre a importância do diálogo, a importância das palavras, a importância do que a gente fala, como a gente fala. Muitas vezes a forma como a gente fala faz toda a diferença no relacionamento. A falta de diálogo tem sido, infelizmente, um destruidor de lares nesses tempos de hoje. Hoje, com a era da internet, nós vivemos próximo de pessoas do outro lado do mundo e muitas vezes separados de pessoas dentro de casa. Às vezes nós estamos conectados com o mundo inteiro, mas desconectados dentro de casa. Um casamento sem diálogo, ele é dotado ao fracasso. Efésios capítulo 4, o verso 29, ele diz o seguinte: não saia de vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificar, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça a todos que a ouvem. Ele está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ele está dizendo: a palavra tem o poder de destruir. Então precisamos ter muita atenção no que nós falamos e como nós falamos. O diálogo ainda é a maior saída para que o casamento não seja dotado de fracasso. Mas qual é a outra parte também, irmãos, muito importante no casamento? Louvado seja Deus. Quem está ouvindo, diga amém. 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 Só para despertar vocês. Uma outra parte muito importante no casamento que nós aprendemos aqui, irmãos, é o perdão. Dentro do casamento, irmãos, tem que haver o perdão. Sabe por quê? Porque vai chegar momentos que a irmã Clarinha pode errar com o irmão Semil. Vai chegar momentos que o irmão Semil pode errar com a irmã Clarinha. E se não houver perdão entre vocês,
e começar a alimentar mágoas, começar a alimentar ressentimentos, e não houver libertação de perdão, e não conseguir liberar perdão, isso vai virando uma ferida que vai correndo, vai desgastando o relacionamento, e quando for com o tempo, infelizmente, esse casamento é dotado ao fracasso. Eu não sei quem é mais forte, irmão, se é quem pede perdão ou se é quem perdoa. Porque é uma importância grande. Todo mundo aqui, se eu sair perguntando aqui, todo mundo vai conhecer a oração do Pai Nosso. Independente dela ser cristã, dela ser católica, dela ser espírita, ela vai saber a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, só há perdão de Deus quando há perdão para o homem. Deus só consegue perdoar quando nós liberamos perdão. E ele continua no capítulo 6, quando ele diz o seguinte, se vós não perdoares as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não lhe perdoará. Então olha a importância do perdão. Porque quando não é liberado o perdão, irmãos, as portas do céu é fechadas sobre nós. Quando não é libertado de perdão, irmãos, o céu se fecha. O Senhor não ouve a nossa oração, o Senhor não está no nosso meio, se não houver liberação de perdão. E nós temos que entender, eu vou repetir mais uma vez, nós somos seres humanos dotados de falhas. E quando vocês passarem a morar numa casa, vai ser mais visível a falha um do outro. Porque são duas mentes completamente diferentes. Num só corpo, sendo uma só pessoa. Pode chegar a dias de desacordo. Pode chegar a dias de conflito. Pode. Mas como você vai reagir em meio a esse conflito? Isso é muito importante. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 6, verso 12. Não foi o que eu li agora. Mateus capítulo 6, verso 15 diz assim. Entretanto, se vós não perdoares as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. O perdão, irmãos, ele atrai as bênçãos de Deus. Ele está dizendo, olha, quando há perdão, o Senhor também perdoa. Então ele está dizendo, quando nós liberamos perdão, a gente atrai as bênçãos de Deus para o nosso lar. Louvado seja Deus. E o quinto, irmãos, que eu deixei por último, com certeza é o mais importante. Esse quinto é algo que não pode faltar. Ele está lá em João capítulo 2, o verso 1 e 2. Diz o seguinte. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então note que havia um casamento onde houve um grande problema naquele casamento. A Bíblia diz que o casamento estava correndo tudo bem, mas aconteceu um problema. A Bíblia diz que faltou vinho naquele casamento. Então era um problema, uma vergonha muito grande para os noivos. Pois na tradição judaica, faltar vinho no casamento era sinal de humilhação para os noivos. Era sinal de repúdio para os noivos. O noivo era dotado de pagar até multa se faltasse o vinho na festa de casamento. Então havia um problema muito grande naquele casamento, um problema gigante. Mas ali havia também alguém que realmente podia resolver o problema. E esse alguém tinha sido convidado. Porque a palavra diz que o quê? Que Jesus foi convidado para esse casamento. Então no nosso casamento, irmãos, pode faltar tudo menos o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier as limitações, se Jesus estiver no nosso meio, Jesus vai dar direção, Jesus vai dar direcionamento, Jesus vai fazer com que o problema seja resolvido. O que nós não podemos é deixar de convidar Jesus para o nosso casamento, Jesus para a nossa casa, para o nosso lar, para que Ele faça parte desse momento tão importante na vida de vocês. Se Jesus não estiver no centro, se Jesus não estiver no meio do nosso lar, se Jesus não estiver na nossa família, é impossível uma família prosperar, é impossível uma família ir adiante. Até porque o próprio Jesus lá em João 15, ele vai dizer o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Então de todos esses pontos que nós tratamos, de tudo isso que nós falamos sobre maturidade, de tudo isso que nós falamos, o mais importante é ter o convidado principal no seu casamento. É tão importante o Senhor estar no nosso meio, irmãos, que o escritor é eclesiástico. Ele diz algo interessante. Eclesiastes capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 9. Ele disse o seguinte: melhor é ser dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Verso 10. Porquanto se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas pobre daquele que estiver sozinho se cair, assim não haverá quem o ajude a se erguer. Verso 11. Também se dois dormem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Eu quero frisar o verso 12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Aí olha o final do versículo, o que diz? Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Note que o escritor eclesiástico está falando de duas pessoas.
Ele está falando duas pessoas, se um caiu, o outro levanta, se os dois estiverem assim, o outro ajuda. Mas quando chega no verso 12, ele continua falando sobre duas pessoas, mas aí ele bota uma terceira pessoa. Ele vai dizer, o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. E quem é essa terceira pessoa, irmãos? É o Senhor Jesus. Ele está dizendo que são 2, mas quando Jesus está no meio dos 2, então o cordão se torna 3 dobras, ele fica mais difícil de se romper. Os casamentos são rompidos, são dilacerados, porque muitas vezes faltou um vinho, faltou alegria, mas faltou algo mais que isso. Faltou Jesus na casa, faltou Jesus no lar, faltou Jesus no casamento. Isso é o que tem faltado nos dias de hoje. Nós convidamos Jesus muitas vezes para muita coisa. Convidamos quando estamos enfermos, convidamos quando estamos passando por uma dificuldade, mas nos momentos bons, nos momentos de festa, no momento de festa já, nós esquecemos de convidar ele para ser o convidado principal. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, o verso 24 e 25. Assim sendo, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, vieram enchentes, sopraram ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha se alicerçado sobre a rocha. Quando a Bíblia fala de rocha, a Bíblia está falando sobre a rocha que é Jesus Cristo. E quando ele fala de casa, ele está falando justamente da família. E ele está falando de uma família que foi alicerçada na rocha, uma família que estava na rocha. Mas deixa eu dizer uma coisa a você nesse texto. Por mais que a família esteja alicerçada na rocha, por mais que a família esteja Jesus como o cabeça de casa, mas a Bíblia está dizendo aqui que veio chuva, veio vento, veio tempestade sobre aquela casa. Ele está dizendo, Jesus não impede de que as dificuldades venham. Jesus não impede de que as lutas venham. Mas Jesus, ele, mesmo que as dificuldades venham, mas o Senhor vai estar ali para nos auxiliar, para nos dar uma força, para nos dar um apoio, para dividir o fardo e fazer com que a gente, com sabedoria, suporte as dificuldades. Vai fazer com que nas dificuldades a gente não nos abandone. Por quê? Porque estamos alicerçados sobre a rocha. Então essa noite eu deixo para esse casal, que não deixa o convidado principal sair da vida de vocês. Hoje é uma noite muito especial para todos vocês. Principalmente para você. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Tudo isso aqui vai passar. E o tempo vai passar, e o tempo vai passar. E eu quero dizer uma coisa a você. Não deixe nunca Jesus fora da vida de vocês. Porque na hora da dificuldade, o Senhor vai lhe dar uma resposta. O Senhor vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar. Porque Ele tem que ser o convidado principal. Eu quero deixar para os noivos nessa noite um salmo. Que eu acho muito bonito, é o Salmo 128. Eu queria que você guardasse esse salmo no coração. Você também, irmão, guardasse esse salmo no seu coração. Ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Verso 3. A sua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como o broto da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que alcanceis felicidade dos filhos dos seus filhos e veja a paz sobre Israel. Então aqui nesse salmo, é um salmo onde está trazendo bênção sobre a família que teme ao Senhor, que tem o Senhor como base dentro de casa. Ele está falando que essa família vai ser próspera, ele está falando que essa família vai ser abençoada, que essa família vai ter prosperidade de vida. Ele vai dizer que você vai ver os filhos dos seus filhos. Mas para quem é esse salmo? Para quem teme ao Senhor. Para quem coloca o Senhor como primícia. Para quem coloca o Senhor como centro da nossa vida. Para quem diz: Senhor, o Senhor não pode faltar na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família. Quando você atrair o Senhor para dentro da sua casa, não seria? É impossível o seu casamento fracassar. É impossível o casamento de vocês fracassar se Jesus for o centro da vida de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria, nesse momento, pode entrar as alianças. Quem está com as alianças? Vamos colocar as alianças. Irmão, vocês podem ficar de pé?
Clarinha bota a mão por cima da irmã Senil. A gente vamos fazer uma oração consagrando essas alianças, que hoje é só um símbolo, irmão. É um símbolo do amor, da aliança, da fidelidade de um com o outro. A gente vai fazer uma oração abençoando essas alianças na palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nesta noite, Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa família, Senhor, o qual nós temos certeza e convicção, Senhor, de que a família é uma instituição Tua, Senhor. Hoje, Pai, o irmão Semil, a irmã Clarinha, Senhor, tomou a decisão de se tornarem um, Senhor. E essas alianças, Pai, é só o símbolo, Senhor. Mas nós sabemos que a aliança está dentro do coração deles, Pai. Nós sabemos que a aliança mais forte, Senhor, é entre eles e entre o Senhor, Pai. Eles estão prometendo ao Senhor, Pai, de que serão fiéis um ao outro. E como símbolo dessa fidelidade, Pai, nós consagramos essas alianças ao Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse momento, Senhor. E que essas alianças, Pai, sendo só o símbolo, Pai, mas que o principal, Senhor, a aliança principal é que está no íntimo, no coração deles, Pai. E que essa aliança seja inquebrável, Senhor. Que essa aliança, Senhor, seja eterna, Senhor. Que essa aliança jamais seja desfeita. Pai, nós abençoamos, Senhor, essas alianças no Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa nós fazer aqui agora os votos. Se os irmãos quiserem sentar, pode sentar. Fique de frente um para o outro. É a hora do sim. Essa hora é show. Pode ficar de frente um para o outro. Eu vou dizer algumas palavras, irmão Semil, e você vai confirmar com sim ou com não. O não não existe aqui. Irmão Semil, você promete diante de Deus e diante de todas essas testemunhas receber a irmã Clara como sua legítima esposa, conforme as ordenanças instituídas por Deus. Promete amar, cuidar, respeitar, honrar em qualquer circunstância, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, sendo separados apenas pela morte. Sim. Fala mais alto. Sim. Amém. Irmã Clara, tá nervoso, tá sem força, mas ele queria gritar, tenho certeza. Irmã Clara, você promete diante de Deus e de todas essas testemunhas receber o irmão Semil como seu legítimo esposo, conforme as ordenanças instituídas por Deus. Promete amar, cuidar, respeitar, honrar em qualquer circunstância, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, sendo separados apenas pela morte? Sim. Glória a Deus. Pega as alianças, velho. Receba essa aliança como símbolo do meu amor. Irmão Semil, receba essa aliança como símbolo do meu amor. do meu amor. Amém, irmão? Tem palma, irmão? Vamos ficar de pé de novo, vamos fazer um exercício. Boa! Vamos fazer uma oração agora abençoando esse matrimônio. Nós sabemos, irmãos, que hoje em dia, para as pessoas casarem, irmãos, o Estado tem deturpado o casamento. E a gente pensa isso acontecer para nós é um privilégio, é uma honra. Saber que existem pessoas que entendem o que realmente é casamento. Porque a gente vê as pessoas, infelizmente, não honrando o matrimônio e desperdiçando algo que foi criado pelo Senhor. Casamento é a instituição de Deus, irmão. Meu Deus, nós queremos abençoar, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós abençoamos, Senhor.
essas vidas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nunca, Senhor, o Senhor se aparte deles, Pai. Nós sabemos, Pai, que somos seres humanos limitados, fracos, falhos, Senhor. Mas nós temos um Deus que nunca falhou, Senhor. E eu sei que Tu és o convidado principal na vida deles, Senhor. Meu Deus, não permita, Senhor, que as dificuldades, Senhor, faça com que dissolva uma união, Senhor, que foi feita por Ti, Senhor. Algo que nasceu, Senhor, no Teu coração, Senhor. Algo que é criação Tua, Senhor. E toda vez que rompemos isso, Pai, estamos em desobediência, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, nós abençoamos esse matrimônio. Nós abençoamos esse casamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Como ministro do Evangelho, Senhor, nesta noite, eu abençoo esse casamento, Senhor. E os declaro marido e mulher nesta noite, em nome de Jesus. E agora é o quê, irmão? Diga de novo, diga de novo, porque não escutar não. De novo, é o quê? Tem que parar pra tirar foto. Tem que parar. Vai pra foto, tira a foto. Peraí, parada. Peraí. Continue aí. Mateus 19:6. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Glória a Deus. Irmão, continue aí. Quem é os padrinhos que vai assinar? Sim, é pra tirar foto. Tá. Essa daqui? Deixa eu virar aqui. Vai atender aqui você assinando. Ela é uma foto na minha, sabe? Teu carinho vai não? Mas esse é verídico, é? Pois é, né? É porque saiu rápido. Vou tirar um. Peraí. Tentar tirar um. Fica aí. Ah, não, peraí. Enquanto não tiver boa. Show. Perfeito. Nossa, depois eu tenho que segurar o lápis de novo. É, nem foi de cunha que ficou bonito lá no lugar. Isabela. Vamos, papai. Vou lá. Próximo é quem? É, né? Show. Irmão, uma salva de palmas pro noivo. Vamos encerrar, pode? Vai ser, pode ser. Calma aí, deixa eu bater a